Os alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos falar na nossa aula sobre o romantismo, tá? Vamos ver como surgiu o romantismo europeu, vamos ver qual é a lógica e a razão desse movimento artístico, né? E vamos ver também em quais linguagens da arte ele lançou as suas formas de fazer arte, né? Vamos lá. Bem, olha só. A gente primeiro vai fazer um panorama, dar um panorama da época, né? A gente está falando de final do século XVIII e na França o que pairava era um sentimento de liberdade. Esse panorama de liberdade foi trazido pela Revolução Francesa, que tinha como lema, né, da República Francesa, a liberdade, igualdade, fraternidade, né? E isso inspirado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrito em 1789, tá? E que resume o projeto do país sonhado a partir disso, né? Só que no meio desse percurso aí, né, houve a tomada do poder por Napoleão Bonaparte em 1799. E com esse fato, aquele ideal de liberdade tão sonhado pela população francesa, ele foi enfraquecido devido ao regime ditatorial imposto por Napoleão. Bem, somado a esse fato também, que gerou todo esse descontentamento que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Teve o cenário, né, do progresso material ocorrido com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, a gente sabe que ela surgiu na Inglaterra, já na segunda Revolução Industrial, ela se espalhou pelos países da Europa, né? E o que aconteceu com isso? Ela trouxe, já na segunda metade do século XVIII, ela trouxe uma série de modificações no trabalho, né? Por quê? Porque ela substituiu o trabalho manual, a manufatura, pela maquinofatura. E essas máquinas substituiu a mão de obra de muita gente, uma grande parte da população europeia ficou sem emprego, tá? Então todos esses acontecimentos políticos, acontecimentos sociais, gerou, tá, nos artistas um sentimento de descontentamento, tá? Pra vocês terem uma ideia, nem aquela razão pregada pelos iluministas, aquela coisa toda, já não era mais o suficiente para gerar alguma coisa, para melhorar todo aquele panorama. Então o que acontece? A arte passou a ser vista como o caminho, tá, para fugir dessa realidade dura que se vivia na época na Europa, e melhorar todo aquele drama humano. Então, gente, o romantismo, tá, ele foi o estilo artístico que nasceu nesse contexto sócio-histórico, tá? Foi influenciado pela visão de mundo de alguns escritores pré-românticos, tá? Os alemães John Goethe, tá? E Friedrich Schiller, tá? Esses escritores, tá, eles valorizavam a liberdade, a emoção, a espiritualidade e a juventude, tá? Foram esses elementos que eles exploravam nas suas produções literárias. Então a literatura, ela foi a linguagem da arte que abriu o caminho para que no fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, muitos artistas visuais também contestassem as bases artísticas do neoclassicismo e passou a fazer uma produção
que valorizassem a liberdade, tá? As emoções individuais e também a intuição e o nacionalismo, tá? Bem, é importante eu falar para vocês que o descontentamento com a realidade trouxe à tona um sentimento, tá? E esse sentimento ele figurava, tá, com muita frequência nas obras românticas, que era a melancolia, tá? Bem, com isso nós vamos ver o seguinte: o romantismo ele começou na literatura, ele lançou suas primeiras sementes na literatura, mas ele teve presente nas diversas formas artísticas também, tá? Ele foi além das artes literárias, passou para as artes visuais e com isso ele envolveu a música, o teatro e também a dança, tá? Olha só, na música ele estava relacionado ao mistério, à fantasia, tá? Principalmente na ópera, tá? Que é uma forma de teatro musicado, marcado pelo que foi marcado também pelo estilo romântico, com obras dos compositores como Beethoven, como Schubert, tá? E no teatro houve a valorização da figura do herói romântico, tá? E esse herói romântico ele é marcado pelo aquele conflito, tá? Aquele desejo dele de interferir no rumo da história, tá? da humanidade, é o nacionalismo, né? E as cenas, geralmente essas cenas levadas ao público através do teatro, elas destacavam fatos históricos e geralmente procuravam enfatizar aquela característica psicológica do herói, né? Já na dança, tá? A dança ela consolidou aquela importância dada à sensibilidade, tá? O corpo do bailarino passou a ser tratado como um veículo poético. Era através do seu corpo, tá? O movimento do seu corpo que o bailarino ele transmite a mensagem da arte que ele pratica. Então isso foi valorizado e os gestos passaram a ser mais fluidos, né? As roupas mais leves. E é dessa época também que surgiu o uso da sapatilha, tá? Aquela sapatilha com ponta e que o bailarino fica em pezinho, né? Ela passou, é uma característica técnica romântica, tá? E a temática que maior frequência passou a ser o sobrenatural, o que envolvia o mistério e os sonhos. E como exemplo disso, a gente tem a peça coreográfica La Sylphide, de 1832, tá? Que é um marco do balé romântico que mostra a relação de amor entre um mortal e um espírito, tá? Eu coloquei a figura para vocês verem aqui. Essa obra tem aqui uma foto de uma evolução e a capa aqui do DVD dessa peça coreográfica, tá? Bem, só relembrando, o romantismo a gente tem que lembrar que é um movimento do fim do século XVIII, tá? A França, com seus ideais iluministas, não foi suficiente para conter o descontentamento. A tomada do poder por Napoleão Bonaparte também influenciou muito no sentimento de descontentamento e desilusão, né? Os sonhos com isso foram enfraquecidos, aqueles sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade. O progresso material, apesar de ser uma coisa boa, mas na época representou uma consequência negativa, e com isso tudo gerou um sentimento de descontentamento e melancolia. E a arte, ela foi usada como uma fuga desse sofrimento,
impresso na população, tá? E nesse contexto, tá, para fugir ou para minorar esse sofrimento, surgiu o romantismo, tá? Por hoje é só e muito obrigado, um abraço para vocês.